Boa tarde a todos. Nosso grupo ficou responsável por estar falando sobre o manejo das doenças no feijoeiro comum, no Phaceolus vulgaris, onde que o grupo ele é composto pelo Eduardo Momesso, eu, Igor Cassol Tomé, Orlando Avelar, Rafael Gonçalves e o Wellington Oliveira Luz, tendo como docente da disciplina o professor Genivaldo. Dando uma breve introdução sobre as doenças que nós vamos estar comentando, o feijoeiro ele é afetado por dezenas de doenças de origem biótica, sendo que nós vamos estar falando de cerca de 21 doenças, onde que essas doenças que vão estar sendo apresentadas para vocês, elas podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides, onde que dentro dessas 21 doenças que vão ser apresentadas, no Brasil, cerca de 20% delas têm expressão econômica, ou seja, são doenças primárias. As demais doenças, elas raramente são observadas no nosso país e algumas não são registradas no país, ou seja, ocorrem em outras localidades. Só que é, é muito importante, né? Nós temos abranger o maior número de doenças possíveis, porque caso algum estudante for arrumar um emprego, né, em outro país ou for estagiar, ele tenha conhecimento dessas outras doenças, porque em nosso país pode ser que são consideradas doenças secundárias, só que na região onde o profissional pode estar atuando posteriormente, lá pode apresentar pode estar sendo considerada uma doença primária, ou a doença mais importante da região. Então, por isso, explanar o maior número de doenças possíveis. Então, começando falando sobre a antracnose, que é causada por um fungo, o Coledotrium lindemutianum, que tem ocorrência em épocas mais úmidas, onde que as temperaturas que favorecem o seu desenvolvimento são temperaturas mais amenas, que ficam em torno de 13 a 26 graus Celsius. A disseminação dessa doença ela ocorre por sementes que não possuem uma boa procedência e por isso o produtor tem que estar sempre é muito importante que ele sempre compre sementes de boa procedência para estar diminuindo as chances de estar trazendo esses inóculos dessa doença para a sua propriedade. Às vezes ele não tem a ocorrência dessa doença nos seus talhões, só que devido a uma semente de má procedência ele pode estar trazendo ela para dentro da sua propriedade. E de uma planta para outra, essa doença ela é transmitida principalmente através das gotas de água da chuva ou no momento da irrigação também, quando são cultivados o feijoeiro com um pivô, as gotas de água provenientes da irrigação também pode estar ocasionando a disseminação dessa doença. E os prejuízos dessa doença podem estar chegando até 100% quando o produtor ele obter sementes já contaminadas. E a semeadura dessas sementes, a semeadura dessas sementes ocorrer quando as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento desse patógeno. Aí os danos podem chegar a 100%. Então tem que se tomar muito cuidado. Então, alguns dos sintomas. O sintoma mais típico dessa doença é a presença de áreas necrosadas nas nervuras. Então, nas folhas vai estar apresentando geralmente lesões alongadas de cor avermelhada ou marrom escura e vai estar ocorrendo principalmente na face inferior da folha, como vocês podem estar observando nesta imagem. Já os sintomas que ocorrem nas vagens são lesões deprimidas, circulares com a borda marrom mais escura e o seu centro ele tem uma cor acinzentada ou rosada, como vocês podem estar observando aqui na imagem. E tem um grande número, quando ocorre um grande número de lesões na vagem,
também pode estar ocorrendo o enrugamento e o encurtamento das vagens, o que vai estar causando uma diminuição no número de grãos, então vai estar ocorrendo diminuição na produtividade dessa cultura, dessa planta, e também vai estar diminuindo a qualidade do grão. O grão também vai estar formado em vagens com esses danos, vão ser grãos mais xoxos, e às vezes quando as vagens são atingidas no início do desenvolvimento da vagem, pode estar ocorrendo até o abortamento do desenvolvimento dessa semente, desse grão. Pode vir a nem se desenvolver mais, quando afetado nos momentos iniciais do desenvolvimento da vagem. E os sintomas nas sementes? A descoloração e a formação de lesões escuras, tanto no tegumento como nos cotilédones. Como vocês podem estar observando aqui na imagem, quando a doença ataca logo nesse primeiro momento, já no momento de germinação, os danos são praticamente 100%, porque como vocês podem estar observando, as plântulas, o início aqui da desenvolvimento aqui da germinação, a lesão ela quase que toma conta muito rápido de toda a planta. Então aqui já diminuiu muito o vigor e a planta está quase que morta. É muito difícil dela avançar quando os danos já se encontram evoluídos nessa intensidade, como vocês podem estar observando na imagem. Então, como que é realizado o manejo para antracnose? O uso de cultivares resistentes. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como a BRS Esteio, a BRS Esplendor, a BRS Estilo, a IAC Diplomata, a IPR Garça. São alguns exemplos de cultivares resistentes, e lembrando sempre de utilizar sementes sadias e certificadas para estar diminuindo a chance de trazer inóculo para as suas áreas. Além disso, também é de suma importância utilizar o tratamento químico com fungicidas sistêmicos, que é uma das formas mais resistentes para controlar essa doença. Também é indicado que se faça a rotação de cultura para estar quebrando a disseminação desse patógeno, principalmente com gramíneas que não são hospedeiras. Um exemplo seria o milho, que é muito utilizado na nossa região. É uma forma de rotacionar e quebrar o ciclo dessa doença. Então, pode estar sendo utilizado, se o produtor tiver a presença dessa doença na sua área, uma forma de controlar ela é com a cultura do milho, para estar rotacionando. Além disso, a eliminação de restos culturais é muito importante, e o cultivo em áreas que não estejam contaminadas. Os fungicidas à base de propiconazole, trifenil hidróxido de estanho, trifenil acetato de estanho, carbendazim e carbendazim mais tirano também são alguns fungicidas que podem estar sendo utilizados. São fungicidas sistêmicos que podem ser utilizados para o controle dessa doença. Além disso, também é muito importante realizar aplicações preventivas e sempre a rotação de moléculas para estar diminuindo a chance de estar desenvolvendo, estimulando, né, o surgimento de indivíduos resistentes a essas moléculas. Outra doença agora é a mancha angular, causada pela Pseudocercospora grisella, é outro causado também por um fungo. Essa doença ela atinge a parte aérea da planta, ela está presente em todas as regiões produtoras de feijão no nosso país, e ela ocorre principalmente em regiões de temperaturas mais quentes. Então, o nosso estado, o Mato Grosso, ele é o local ideal para o desenvolvimento dessa doença. Então, tem que se tomar bastante cuidado. A disseminação dela ocorre principalmente pelo vento, e ela sobrevive em hospedeiros alternativos, ou seja, outras plantas,
E em restos culturais ela pode estar se mantendo viva é, até 19 meses nos restos culturais. Então, por isso que é muito importante destruir os restos culturais quando essa doença estiver presente na sua área. Caso você tenha um interesse de continuar cultivando feijão na sua área ou outra cultura que também tem como é, que tem como que essa doença venha causar algum dano, que cause algum dano em outra doença que você tem interesse de cultivar, então é necessário destruir os restos culturais. E quando as condições são favoráveis para o desenvolvimento do patógeno, os danos podem chegar até 80%, então pode estar diminuindo a produtividade do seu feijoeiro até em 80%. Os sintomas. Nas folhas, os sintomas eles vão apresentar lesões no formato circular, de cor marrom ou castanho, e posteriormente essas lesões elas vão adquirir a coloração cinza e marrom escura, com o halo dessas lesões vai ser amarelado ao redor e, e ela vai ter a forma típica, tipicamente angulares. Por isso que essa doença ela recebe o nome de mancha angular, porque pela a característica da doença, da lesão que ela causa na folha, ser no formato angular. E em campo, os sintomas eles vão ser mais evidentes no final do ciclo da cultura, onde que nesse período as lesões elas, quando o ataque é muito intenso, as lesões elas vão começar a se unir e pode estar causando a desfolha prematura, causando então uma diminuição na produtividade dessas plantas. Os sintomas nos caules e pecios são lesões alongadas com a coloração marrom escura, e nas vagens as lesões são circulares e de aspecto marrom castanho, porém não deprimidas, como nas lesões de antracnose. E como vocês podem estar observando na imagem, as vagens que ocorre esse tipo de lesão, elas vão estar diminuindo o número de grãos formado, o peso dos grãos também vai estar comprometido, então é muito importante que ela não chegue a causar danos na parte de interesse comercial, que são os grãos. E a esporulação ela pode ocorrer em todas as partes, em praticamente todas as partes da planta, pelo menos em todas as partes da planta, da parte aérea da planta ocorre a esporulação, que é nas folhas, nos caules, pecios e também nas vagens. O manejo é a utilização de cultivares resistentes, como a BRS Sublime, que possui resistência à mancha angular. A rotação de culturas é a destruição de restos culturais, e o controle químico ele é recomendado a utilização de fungicidas com ação protetora. Os fungicidas à base de clorotalonil e mancozeb podem ser indicados para estar realizando esse controle de forma protetiva. E os fungicidas sistêmicos, que pertencem ao grupo das estrobilulinas, como a azoxystrobin ou piraclostrobina, e também os triazóis, como o propiconazole e difeconazole, podem estar sendo utilizados para o controle dessa doença. Agora falando sobre a ferrugem, que também é causada por um fungo, o Uromyces apipendiculatus, que essa doença ela está distribuída em todo o território nacional, e os prejuízos dela são maiores quando essa doença ela começa a atingir a cultura nos momentos iniciais de desenvolvimento da cultura e durante a floração. Nesses momentos, os danos podem chegar até a 70% da diminuição da produtividade. Então,
tem sido constatada uma maior incidência no plantio da seca do que no plantio das águas. Isso se der porque na seca a maioria das plantações do cultivo do feijão ocorre em sistema irrigado por pivôs. Então, nesses locais ocorre um longo período de umidade relativa entre o horário das 10 horas da manhã até as 18 horas da tarde, que esse período de umidade ele está superior a 95% e as temperaturas elas estão entre 17 e 27 graus, o que favorece a infecção da doença. Por isso, a presença dela está mais no período das secas do que no período das águas. E a ferrugem ela ocorre com mais frequência nas folhas e pode ser encontrada também nas bases e hastes, quando essa doença está já com um maior desenvolvimento já na cultura. Os sintomas é a presença de pústulas marrons com halos amarelados em volta das lesões. Os ureodosporos eles se desprendem facilmente e são facilmente disseminados pelo vento. Como todas as outras ferrugens, elas ocorrem a maior disseminação dessa doença é pelo vento, como na ferrugem da soja. E os primeiros sintomas são a observação da infecção da doença na parte inferior das folhas, que são manchas pequenas, esbranquiçadas e levemente salientes. E essas manchas elas vão aumentando de tamanho até produzirem as pústulas maduras, que são marrons avermelhadas, onde que é ali que está o esporo que vai ser liberado para continuar o processo de infecção em outras plantas que ainda não foram infectadas, que os esporos eles recebem o nome de ureodosporos, que é o tipo do esporo que é produzido por esse tipo de ferrugem. Aqui algumas imagens da parte superior da folha, amarelada, com halos mais escurecidos no centro, mais escuro, marrom escuro, e na face inferior esses lesões circulares pequenas de coloração marrom escura com uma leve saliência. O manejo da ferrugem a maioria das cultivares presentes no Brasil, elas já são resistentes à ferrugem. Só tem que tomar mais cuidado com os feijões de origem andina, que é o feijão branco e outros feijões especiais. Esses são mais susceptíveis a essa doença. E os danos são mais severos quanto mais cedo ocorrer a ferrugem no ciclo da cultura. Como falado anteriormente, antes da floração e durante a floração, os prejuízos são muito grandes. Então, nesses momentos que o produtor tem que estar sempre observando para estar controlando essa doença o mais rápido possível. Agora, falando sobre a mancha de alternária, causada pela alternária alternata e alternária tenuis, ela ocorre, também é causada por fungos, por esses dois fungos que eu acabei de citar, e ela ocorre com maior frequência em boas condições de sobrevivência, que seria a alta umidade e temperaturas amenas. Ela ocorre de forma mais intensa nos estados do Espírito Santo, São Paulo e na zona da mata de Minas Gerais. Nas demais regiões, como aqui do Mato Grosso, ela é considerada uma doença de importância secundária, só que nem por causa de ser uma doença caracterizar como uma doença secundária que o produtor tem que se deixar de tomar os cuidados, tem que sempre estar realizando monitoramento para não estar causando sérios danos à sua cultura. Os sintomas são pequenas pontuações irregulares, aquosas nas folhas e nas vagens verdes, de coloração marrom avermelhada, e a borda ela tem a presença da coloração marrom escuro. As lesões velhas elas vão apresentar formas circulares com anéis concêntricos, e dentro dessa área afetada
pode estar ocorrendo, onde o tecido já está morto há um maior tempo, pode estar ocorrendo a perfuração dessa área, causando então a você vai observar então no campo, né, as folhas perfuradas, devido às lesões já mais velhas, elas serem mais frágeis e tá ocorrendo essas perfurações. Nas vagens, os locais afetados eles podem se unir formando riscos e listras. E nas sementes infectadas pode estar ocorrendo apresentam a coloração cinza e riscas marrons. Aqui na imagem vocês podem estar observando os danos na folha, com o halo da lesão um marrom mais escuro e o centro da lesão uma coloração mais clara. E no lado esquerdo vocês podem estar observando aqui já uma lesão mais antiga, onde que ocorreu a perfuração da folha. Então é isso que ocorre. O tecido ele fica frágil e ocorre a perfuração com movimentação do vento, a chuva, ela facilita que ocorra essa perfuração. E daí a ocorrência dessa lesão característica aqui da mancha de alternária. O manejo seria o aumento do espaço de semeadura na linha, então o espaçamento das sementes entre linhas ser aumentado, e também aumentar o espaçamento entre as linhas para facilitar então a circulação do vento e remover o excesso de umidade presente nesses locais mais próximo da planta. E o uso de cultivares resistentes, além do tratamento químico, um tratamento de semente químico. Falando um pouco agora para vocês, outra doença que tem grande importância na cultura do feijão é o oídio, o Erischipe poligone. Essa doença ela tem uma alta distribuição mundial. O que seria isso? Essa doença ela não ataca somente as regiões brasileiras, mas sim outras regiões do mundo. Assim, os produtores, não só do Brasil, mas sim da Europa, do Canadá, de outros lugares, eles também tendem a ter e sofrer sobre essa doença. Mas ela tem uma importância secundária. Então, essa doença, ela ocasiona danos diretamente nas folhas, na parte estrutural do caule. Então, ela não dá um dano econômico ao produtor, mas sim um dano estrutural nas partes vegetativas da planta. Então, ataca totalmente as folhas, o caule, e assim danificando posteriormente um pouco na produção na cultura. Então, é um dano secundário. A sua ocorrência ela é durante e após o florescimento da cultura. Então, quando essa doença está sendo incidência na cultura, é durante esses dois períodos. E para favorecimento dessa doença, é necessário ter dois parâmetros para que ela se desenvolva na cultura, que seria baixas temperaturas e falta de umidade. Então, esses dois fatores faz com que essa doença ela dissemine, faz estruturas reprodutivas. Então, essas estruturas vão fazer com que a doença ela afete diretamente a planta nesses dois períodos, que é durante e após o florescimento, e assim ocasionando dano indiretamente, que é o secundário. Essa doença ela pode ser observada na parte superior das folhas, na parte adaxial. O que seria? Essa parte, esse ponto de infecção, ele tem manchas verdes escuras, como vocês podem observar na imagem, e também, durante seu desenvolvimento, ele ocasiona pequenas massas de coloração branco acinzentado e pulverulentas. Então, ela pode atacar não somente as folhas, mas também o caule. Vocês podem observar na imagem também que no caule tem essa coloração branca acinzentada. E quando ela está um dano mais severo, ela pode pegar a folha e deixar toda amarela e retorcida,
e às vezes também fazer a desfolha prematura. Então, o produtor que não se atentar com essa doença na cultura, ele pode observar esses fatores mais severos. E, quando não cuidado, também pode ocasionar o dano toda a parte foliar da planta. Então, ficando toda essa parte dessa infecção. O manejo, o produtor, ele tem que se atentar desde o começo do plantio. Então, se é uma cultura que ela ocasiona dano secundário e ela ocasiona o dano na parte vegetativa do caule, e ele pode interferir diretamente no fruto da cultura. Então, ele vai ter um dano secundário econômico para o produtor. Então, às vezes, ele se atentando em alguns cultivares resistentes ou tolerantes, que faça com que essas doenças elas não ataquem durante esse período, que é durante e após o florescimento, ele vai começar a ter grãos que vão ter mais enchimento e mais valor comercial. E se atentar na época de semeadura. Como é uma cultura que ela se desenvolve com baixa temperatura e falta de umidade, então quando o produtor ele planta, ele semeia nessa época, ele está favorecendo para que essa doença ela venha de plantas daninhas, de alguns locais de outras áreas, para que tenha o dano direto na cultura. E alguns produtos que são alguns químicos que também podem ser utilizados, que é o mancozeb, que é um protetor que utiliza antes da infecção da doença, então o produtor tem que se atentar nesse fungicida antes da infecção, e o tifonato metílico, que é outro fungicida também bastante comercializado e utilizado pelos produtores. Outra doença é a sarna, o Coledotrium dematium sp truncata. Essa doença ela tem históricos de mais de 30 anos ocasionando dano à cultura do feijão. Então, a importância dela é muito severa. Então, há mais de 30 anos ela ocasiona danos na cultura. Então, o produtor ele tem que se atentar muito, principalmente os produtores que utilizam áreas de plantio direto, porque são mais observadas essa doença nessas áreas. Plantio direto, que seria a palhada no solo sem o revolvimento dessa palhada, em sucessão de outras culturas que estavam anteriormente a que está no momento. Então, essa palhada faz com que as estruturas reprodutivas delas trabalhem, criem esporos e esses micro-organismos disseminem ali naquele resto culturais e façam com que quando a cultura começa a emergir e virar plântula, ela ataque principalmente nessas fases. Mas os grandes prejuízos que os produtores relatam é um grande ataque em áreas isoladas, o que seria em áreas, em talhões, onde o produtor ele tem aquela doença e ela ataca diretamente aquele talhão inteiro. Então, o produtor tem que se atentar e observar aquela área buscando outros manejos, outras eficiências para que não tenha mais aquela doença naquele local, porque é um dano severo que ataca no estágio de plântula. Então, isso aí ela vai interferir diretamente econômico para o produtor, diminuindo o número de plantas por hectare. As suas condições favoráveis são em alta temperatura e alta umidade do ar, o que faz com que esse fungo ele esquente naquela palhada e faz com que tenha uma umidade para que tenha a proliferação e esses esporos eles se multipliquem cada vez mais. Então, o produtor tem que se atentar. E muitos relatos que são observados que essa doença ela ataca principalmente em plantio após culturas de gramíneas, no caso milho ou sorgo. O meio de disseminação dessa cultura a longas distâncias são observadas por sementes infectadas. Então, o produtor, no momento que ele teve aquela doença na cultura e ele não se atentou e não controlou ela, diretamente essas sementes foram infectadas por essa doença, que é a sarna. O produtor tem duas opções: ou ele descarta aquela semente, né, antes de ser semeada, ou ele semeia para ver posteriormente o dano que vai ocasionar. Porque como é uma doença que ataca ali o sistema, já a parte do caule para o sistema radicular, então ela vai atacar já a fase de crescimento da cultura. Então ela vai dar prejuízo
e não vai estar ocasionando um dano tão severo, mas vai acabar tendo a taxa de mortalidade por hectare. E a curta distância tem vento com chuva, o que faz com que a disseminação dos esporos ele passe indiretamente em outras áreas, em outros talhões, e isso vai disseminando. Por ser os esporos serem leves, eles vão se proliferando na área. E alguns implementos contaminados, como são em horas isoladas que essa doença está atacando a cultura, então o produtor, às vezes, semeando naquela área que tem mais incidência daquela doença, ele leva o implemento para outra área, e essa outra área ela vai acabar tendo os poros dessa doença que estava na área isolada. Então, isso aí é um ciclo que vai rotacionando se o produtor não se atentar nesses problemas. E, diretamente, os restos culturais, que são o resto cultural que faz com que essa doença ela tenha mais eficácia, produza mais e faça com que dissemine mais, por ser uma cultura, uma doença que aproveita dos restos culturais para que tenha a disseminação. Observa-se essa doença principalmente na zona do tecido mais claro. Então, ele começa a ter essa observação da doença principalmente acima do colo da planta. Então, como vocês podem observar na imagem, ele começa a ter um ponto de infecção, que esse ponto de infecção é uma área necrosada com coloração castanha. Vocês podem observar na imagem. Então, essa infecção, ela faz com que ela desenvolva em sentido longitudinal. E esse sentido longitudinal faz com que a doença só aumente e faz com que desenvolva mais e acaba matando, porque ela ataca principalmente no estádio de plântula da cultura. Quando não acaba matando a plântula, quando ela está na fase de estádio ali de emergência para V1, ela observa estruturas nas partes reprodutivas. Então, muitas plantas elas murcham e morrem, e outras você pode observar a infecção nas vagens. E essas vagens, como vocês podem observar na imagem, elas têm coloração meia cinzenta, meia negra. Então, essas pontos de infecção são diretamente ocasionados pela sarna, uma doença que tem uma grande importância na cultura do feijão. Por ter acérvulos de fungo, esses acérvulos vão infeccionar o fruto e assim o ciclo continua. O produtor vai lá e semeia e assim vai no ciclo e essa doença nunca vai acabar nessa cultura e naquele talhão. O manejo para essa doença seria o produtor se atentar em cultivares resistentes ou tolerantes, que como que é uma doença que ela pega principalmente no estágio inicial, então o produtor precisa de uma semente que seja tratada, que tenha algum fungicida, alguma outra eficiência para que tenha um controle dessa doença. E evitar restos culturais, então, como vocês podem observar, o resto cultural é o que faz com que essa cultura ela desenvolva e a doença desenvolva junto com ela, então é necessário essa utilização. A rotação de cultura, utilizar diversas culturas na área, que faz com que essas doenças ela ataque outras culturas e ela saia daquele talhão, daquela área isolada, fazendo com que aquela área ela se torne produtiva novamente sem essa doença atacar a cultura. E registrado algum produto fúngico para essa doença, não tem nenhum registrado. Outra doença é a mela do feijoeiro, o Taneporus cucumeris. Essa doença ela tem uma grande importância quando ela está em regiões de clima quente e úmido. Então, essas regiões ela faz com que tenha grande proliferação dessa doença. E ela sobrevive principalmente no solo. O solo, quando ele está com condições favoráveis, então, como é o clima quente e úmido, ela faz com que essa doença ela crie esporos, e esses esporos eles ficam no solo, e as culturas que vão passando em sucessão vão pegando essa doença e proliferando, porque se a cultura de interesse ela tem essa doença no seu folheto, na sua região,
no local que você está sendo semeado, ela vai atacar a cultura em sucessão. E ela tem uma capacidade de ser saprófita. E essa saprófita é o quê? É o aproveitamento dos compostos orgânicos. Essa decomposição que ocorre, que é os restos culturais, ela vai se alimentar e vai se proliferar. E tem a capacidade de ser competitiva. Essa competição, ela vai fazer com que ela cresça mais e mate mais as doenças, a cultura de interesse. Então, a cultura de interesse vai sempre diminuir e acabar. E essas estruturas de resistência que eu falei, que é as estruturas reprodutivas de resistência que faz com que essa doença ela fique no local e seja disseminada, são os micélios, os escleródios ou os basidiosporos. Essas estruturas de resistência faz com que as condições climáticas, algum fator não façam com que quebre o ciclo dessa doença. Então, essa doença ela vai estar no local, sempre criando estruturas de resistência, para que ela se adapte àquela região e sempre tenha cuidado. Então, o produtor tem que se atentar muito a esses fatores para que não tenha problema posteriormente, porque o resto cultural é o que faz com que a doença ela fique e ela se dissemine mais. Inicialmente, os sintomas eles começam com encharcamento nas folhas, que elas são de forma irregular ou circular. Essas formas elas vão começando a formar na folha, então o produtor ele pode observar e já começar a aparentar que é a mela do feijoeiro. Elas formam essas manchas necróticas e isso interfere durante a estação do ano. Então, às vezes, em clima mais quente, mais seco, vai ter mais manchas necróticas. Essas manchas necróticas elas vão se aumentando e disseminando cada vez mais para que não tenha nenhuma interferência. As manchas úmidas elas vão ocasionando diretamente a cultura. Então, ela começa a formar um tipo de escaldadura, que essa escaldadura ela é bem relativa à umidade. Então, uma alta umidade faz com que essa escaldadura ela comece a ter na cultura, aumentando mais, tendo mais, ocasionando mais fatores interferentes para que tenha a disseminação. Essa doença também ela pode atingir folhas, caules e vagens. Então, o produtor tem que se atentar que não é somente uma parte reprodutiva, uma parte vegetativa, mas sim todas as fases ela pode atacar. Então, o produtor ele tem que se atentar, observar bem a cultura, o talhão, porque essa doença é de grande importância. O manejo ele pode ser utilizado de diversas formas. Primeiramente, as sementes sadias. Como eu disse anteriormente, a semente sadia é de grande importância, porque o produtor ele começa o seu plantio diretamente pela semente. Então, se a semente não é boa, as doenças que estão na parte do solo, e quando o produtor ainda usa o plantio direto, que ainda tem resto cultural, vai ter aquela doença ali, vai ter um histórico dessa doença da mela do feijoeiro, assim como as que eu citei anteriormente. Então, ela vai estar ali. Então, a semente sadia é o que faz a semente crescer como plântula e ela vai se desenvolvendo a cada estágio vegetativo. A eliminação de restos culturais, se o produtor ter a capacidade de eliminar esses restos, vão fazer com que essas doenças diminuam, essas doenças de solo. O produtor buscar alguns cultivares de porte ereto, esse porte ereto facilita para que essa doença ela não ataque a planta no momento da disseminação. Então, essa disseminação ela pode ser corrompida por portes mais eretos. O maior espaçamento entre fileiras e uma época ideal de plantio. Também são outros tipos de manejo que o produtor também pode adotar, que é bem eficaz e bem eficiente. Muitos relatos dos produtores que são vistos em dia a dia, que quando tem essa doença na cultura, eles utilizam esses tipos de manejo e é bem eficaz. A rotação de cultura, que sempre tem que rotacionar, tem culturas diversas, para que esse ciclo dessa cultura, dessa doença, ela acabe. E um controle químico que foi encontrado e registrado é o carbendazim. Esse carbendazim é um fungicida bem utilizado e bem diversificado para a ação dessa mela do feijoeiro. Outra doença é a podridão da radicular seca, a Fusarium solane.
é uma doença também de solo bastante importante, não só nessa cultura, mas sim em outras culturas anuais. Essa cultura ela tem a favorecimento diretamente em temperaturas baixas, então baixa temperatura favorece o crescimento dessa doença e a compactação faz com que ela interfira mais na cultura que é o feijão. Então o produtor tem que se atentar à compactação com a alta umidade do solo favorece a sobrevivência dessa doença. Essa doença ela vai disseminar mais e vai fazer com que ela cresça. Ela cria os clamidosporos, que é as estruturas de resistência. E essa estrutura de resistência, ela vai criando mais resistência se o produtor não quebrar esse ciclo. Então é uma doença de grande importância. Então o produtor tem que se atentar e ter os cuidados sobre essa doença. Os sintomas iniciam nas estrias longitudinais, igual ela tem mesmo o início de sintoma da sarna, que citado anteriormente, ela começa com as estrias longitudinais, mas a coloração varia, porque ela tem a coloração avermelhada. Vocês podem observar na imagem. Essa coloração avermelhada, ela vai pegando no colo da planta e vai subindo. E isso faz com que essas estruturas, elas peguem principalmente no hipocótilo, que é uma das primeiras fases de crescimento do feijão, e também em algumas raízes de plântulas jovens. Essas plântulas jovens, elas vão desenvolver com essa doença no solo. Ela torna-se marrom na raiz até a superfície do solo, então ela perde a parte da raiz e desenvolve totalmente a doença. Ela lesiona as raízes porque ocasiona atrapalhamento na absorção. Essa absorção faz com que a cultura ela não desenvolva o crescimento vegetativo e depois reprodutivo para o crescimento do fruto. Então isso faz com que quebre o ciclo e esse ciclo vai ocasionar diretamente o bolso do produtor, um dano econômico diretamente para ele, pois quando tem áreas com essa podridão, tem reboleiras. Vocês podem observar na última imagem. Reboleiras são essas falhas que tem na área de plantio, fazendo com que a planta ela devia ter crescido mais, às vezes aumentado a parte vegetativa para que tenha mais frutos e ela não se desenvolve devido a essa lesão que é a podridão radicular. O manejo que pode ser utilizado é o tratamento com sementes que são fungicidas sistêmicos. Esses fungicidas também são bem utilizados. Alguns produtores eles pensam em mudar a diversificação, não só alguns químicos, mas também fungicidas sintéticos para o controle. Cultivares com maior enraizamento, esse enraizamento faz com que a doença às vezes está na parte superficial e a raiz ela não seja interferida. Então, às vezes, é bem importante o produtor a se atentar em alguns cultivares desse porte. Semeadura com profundidade de 2,5 a 3, uma das manejo para que não tenha mais essa doença ou quebre o ciclo. Plantios em solos drenados e férteis. Esses solos drenados fazem com que tenha mais acúmulo de água, tenha mais fertilidade e assim, às vezes a cultura se desenvolve mais e às vezes elimina essa doença. E a rotação de cultura, como disse anteriormente, também é outro manejo, rotacionando diversas culturas e cultivares resistentes. Então, esses cultivares resistentes vão fazer com que o produtor não fique somente naquilo de plantar e esperar a planta mostrar a doença, mas sim pensar no anteriormente, que é a semente, utilizando cultivares resistentes para que tenha o fim do ciclo dessa doença. A murcha de Fusarium, o Fusarium oxysporum sp. faceoli. Essa murcha, ela inicia no florescimento e enchimento de vagens, então ela ataca principalmente ali onde inicia a enchimento de grãos. Então o produtor ele vai perder flores, vai perder a parte reprodutiva por causa dessa doença. É uma doença típica de temperaturas amenas, então ela vai estar mais nessas regiões. Solos compactados e alta umidade do solo favorecem ao crescimento dessa doença. Então, como a doença está anteriormente também precisa de compactação em alta umidade, então o produtor tem que se atentar, porque às vezes ela pode interferir as duas ao mesmo tempo. Sintomas que são observados:
o patógeno ele se afeta nas raízes. Então, o dano diretamente dele são nas raízes, causando o escurecimento. Esse escurecimento, vocês podem observar na raiz, ele começa a interferir totalmente a raiz, formando micélio e conídeos do fungo. Vocês podem observar o conídeo, são essas partes brancas que estão ali no caule. Essas partes brancas, elas são esporinhos que vão começar a disseminar na área e proliferar cada vez mais. As folhas e as vagens começam a ter uma coloração túrgida, a turgência dela, a mudança de cor. E essa mudança de cor abre porta para outro tipo de doença, qual que seria? Os nematóides, das galhas, dos cistos, que serão abordados posteriormente. Esses tipos de nematóides vão atacar as raízes diretamente com uma doença que também ataca as raízes. Então, a cultura ela não se desenvolve, ela atrapalha totalmente o ciclo dela devido a duas doenças atacar ao mesmo tempo. E o manejo? O manejo são quase as mesmas coisas citadas anteriormente. A utilização de cultivares resistentes ou tolerantes para que tenham controle anteriormente dessa doença. Sementes sadias e tratadas. Você não pode deixar do tratamento com fungicidas. Esses fungicidas são importantes para que não tenha o ciclo, não cresça mais. O produtor tem que se atentar para que não tenha mais crescimento. A semeadura rasa também é um dos manejos que também estão observando, que estão tendo controle. A época ideal de semeadura, para que não tenha a parte de uma área compactada, de uma área que tem uma alta umidade do solo, então isso aí vai favorecer a doença. E a rotação de cultura, que a rotação de cultura é uma das bases dessas doenças do solo, para que ela não fique mais no solo e que ela sempre mude essas estruturas para que ela não crie mais resistência e fique no solo, para que essa doença não fique e não ocasione diversos danos posteriormente nas culturas sucessoras. Olá pessoal, boa tarde, me chamo Orlando e dando continuidade agora ao que os meus colegas já vinham abordando para vocês sobre as doenças do feijão comum, vamos continuar nessa mesma linha das doenças fúngicas, né? E dando continuidade agora, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre uma das doenças mais destrutivas que atacam o feijoeiro e de bastante importância econômica, né? Bastante comum também nas lavouras, que é o mofo branco, causado pela Sclerotinia sclerotium. Esse fungo ele vai estar presente nas sementes que são infectadas e nesse momento, quando elas são infectadas, elas acabam senescendo, né, morrendo antes de germinar, antes de se desenvolver, né? E aí elas morrem e permanecem ali no solo. Ao permanecer ali no solo, elas vão estar produzindo alguns escleródios. Esses escleródios geralmente vão ser produzidos em uma taxa de 3 a 6 estruturas que vão estar germinando do solo e se desenvolvendo. Os escleródios eles precisam de uma temperatura propícia para estar se desenvolvendo ali no solo, algo em torno entre 18 e 22 graus Celsius. Então, nessa faixa etária da temperatura, eles vão conseguir se desenvolver e germinar. Aliado também com a alta umidade do solo, que isso vai proporcionar características ideais para que o mofo branco ele se desenvolva, germine e continue o seu ciclo de vida. Com essa germinação, eles vão estar produzindo cogumelos em forma de taça, com diâmetro menor que 1 centímetro e que serão chamados então de apotécios. Esses apotécios, após sua germinação e maturação, eles estarão eliminando alguns esporos que são lançados ao ar. Então eles vão ser disseminados pelo vento e atingindo outras plantas e outras estruturas do feijão. A principal estrutura atacada são as flores. As flores do feijoeiro, após elas serem infectadas, então elas vão estar senescendo e caindo sobre algumas folhas, sobre a haste. E nesse processo, né, de queda, estará sendo disseminado então mais escleródios, né? Mais esporos do fungo vão estar sendo disseminados, iniciando assim um novo ciclo infeccioso. Alguns sintomas causados pela Sclerotinia sclerotium, ele vai ser inicialmente percebido na junção do pecíolo com a haste. Isso aproximadamente entre 10 e 15 centímetros acima do solo, com a formação então de um micélio branco
que é bem característico então nas lavouras, que você pode estar observando ali quando elas vão estar se desenvolvendo. Então, no fechamento da cultura, coincidindo também com a fase de florescimento. Então, na hora que você estiver caminhando pela lavoura, você consegue observar essa formação de um micélio branco, como dá para ser ilustrado ali pela imagem C, que é um sintoma e formação de escleróides em plantas, né, de feijoeira. Então, vai ser atingido então, as folhas, as hastes, as vagens, as flores, mais severamente que são atacadas, elas podem até apodrecer e chegar a cair. Como eu disse anteriormente, ilustrado pela imagem A, temos ali o escleróides e o apotécios. Então, são estruturas formadas então, semelhante a uma taça, com diâmetro menor que 1 centímetro, né, como podemos observar ali, são estruturas bastante pequenas. Já na imagem B, como eu disse anteriormente, as flores que são infectadas pelos esporos, elas vão estar então senescendo e caindo sobre as folhas, sobre as hastes, e nesse momento vai ocorrer a contaminação delas. Então, ali na imagem B tem uma ilustração de uma flor que após infectada, iniciou uma lesão na folha. Então, no momento da queda, ela bateu na folha e transportou algumas estruturas para a folha, e o fungo conseguiu se desenvolver ali e causar a morte dessa folha. Assim como na imagem C, como eu havia dito anteriormente, é o sintoma ali do micélio branco, né, a estrutura que é formada. E na imagem D temos alguns sintomas de escleróides em vagens, que também pode ocorrer quando a vagem, por exemplo, ela encosta no solo, um solo que está com a temperatura entre 18 e 22 graus, uma alta umidade, e essa vagem encosta no solo, o fungo pode estar penetrando nela e causando também algumas doenças, causando também o mofo branco. Então, o manejo propício do mofo branco, temos ali 3 principais modos de ação, sendo ele o sistema de plantio direto, então não incorporando essas estruturas que tem o fungo no solo, porque o fungo vai conseguir se desenvolver no solo, né, em temperaturas de 18 a 22 graus, uma alta umidade, ele vai se desenvolver ali, atacar a semente que for semeada ali na próxima vez, né, e com essa incorporação fica mais fácil a disseminação do fungo. Então, o sistema plantio direto que visa o não revolvimento do solo é uma ótima opção para estar diminuindo a incidência de mofo branco nos campos, nas lavouras. A rotação de cultura ela não é muito indicada, com exceção de algumas gramíneas, porque o mofo branco ele tem um amplo espectro de plantas hospedeiras, né, que ele pode estar se aproveitando. Então, algodão, soja, milho, o mofo branco ele vai estar cometendo essas culturas. Então, tem que tomar bastante cuidado com a rotação de cultura e que não é algo muito viável a se fazer. Temos, então, o controle químico e o controle biológico, aliados os dois de forma preventiva e rotacionada. Isso para estar evitando uma seleção, né, de indivíduos que são tolerantes. Então, faz a junção entre um controle químico e um controle biológico para estar favorecendo e melhorando o manejo e o controle do mofo branco. A próxima doença que estaremos focando aqui agora, a podridão radicular, causada pela Rhizoctonia solani, é um fungo bastante comum na maioria dos solos cultivados. Ele é um fungo de solo. Então, ele vai estar ali no solo, vai atacar, então, primeiramente semente, ataca as raízes de diferentes espécies, né, de vegetais, soja, milho, feijão, que é o nosso foco aqui hoje. E ela tem uma maior importância em rotações curtas com outras leguminosas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque essa rotação curta favorece o fungo. Ele também é favorecido e tem que tomar bastante cuidado e atenção em plantio sob temperaturas baixas a amena. Então, ele é favorecido nessas condições e também aliado com a alta umidade do solo. Tomar bastante cuidado nessas três características que são importantes para estar favorecendo o desenvolvimento da podridão radicular. Alguns sintomas que poderemos estar observando a campo e que são característicos da Rhizoctonia solani é que ela vai estar afetando as sementes,
a quais elas irão apodrecer no solo antes ou durante a germinação. Então, como eu disse, ele é um fungo de solo, ele vai atacar então prioritariamente as sementes que foram semeadas naquele local, ou após o desenvolvimento da semente, a germinação e o desenvolvimento da planta, a Rhizoctonia solane estará afetando então as raízes, também pode estar afetando as raízes, então temos que tomar bastante cuidado. Então, algumas características, como nas plântulas, vão causar lesões deprimidas de forma irregular, com a cor castanha avermelhada na base do caule. A morte de boa parte do sistema radicular e o tombamento, então ocasionando logo em seguida a morte. Então, como podemos observar ali na terceira imagem, no canto direito inferior, temos ali uma cultivar pérola testemunha e temos uma pérola atacada pela Rhizoctonia solane, que é a do lado esquerdo. Temos lá, dá para ser ilustrado o sintoma ali na base do colo, né? O contato ali do colo com o solo. Pode ser observado lá uma coloração mais acinzentada, mais castanho, escuro, na base ali do caule. Então, essa é uma característica de uma podridão radicular. As vagens elas também podem ser atacadas quando elas entram em contato com o solo e são infectadas e vão apresentar lesões. Essas lesões são circulares, podem ser de formas irregulares e de coloração castanha também, como podemos observar na imagem do centro ali. O manejo que nós estaremos abordando aqui da Rhizoctonia solane é a utilização de sementes sadias ou tratadas. Esse tratamento ele é através de fungicidas sintéticos, né? Controle químico, mais alguns produtos biológicos. Isso para estar aliando, né, o biológico com o químico e ampliando o espectro de ação e de sanidade, né, proporcionando então um melhor tratamento para essas sementes. Alguns métodos que facilitam a germinação, a emergência e o enraizamento rápido da cultura, com ela consiga se sobressair rápido e que a Rhizoctonia solane não cause tantos efeitos colaterais. São táticas e são aspectos de manejo que devem ser priorizados em áreas que têm a incidência da podridão radicular. A podridão do colo, causada pela Sclerotium rufus, uma importância econômica dela é prioritária nos locais mais quentes, então nas regiões mais quentes do Brasil. Então temos de destaque ali a região norte, algumas áreas da região centro-oeste, prioritário pela parte norte do centro-oeste, né? E também pelo nordeste, ali Bahia, Maranhão, naquela área do novo centro agrícola, né? Que é bastante falado, Matopiba, né? Maranhão, Tocantins e Bahia. Então ali a podridão do colo ele também consegue, ele vai estar se desenvolvendo melhor ali, o esclerótico, ele consegue se desenvolver melhor nessas regiões, no qual as temperaturas são mais elevadas, mais altas, uma faixa entre 27 a 30 graus Celsius e com alta umidade, característico dessas regiões. Então, região norte, norte do centro-oeste e também na região nordeste. Tá? É bastante importante nessas regiões. Com um ambiente favorável, ele vai estar ocasionando a morte em qualquer fase do ciclo. Então, o Sclerotium rufus ela é um fungo de maior ação e que pode estar causando prejuízos para a cultura em qualquer fase, desde o seu estabelecimento, na fase de germinação, até já fechamento de dossel, pode estar ocorrendo a disseminação, a morte e causando prejuízos ao produtor. Ela tem uma importância secundária, claro, né, no centro-sul do país, onde prevalecem algumas condições pouco favoráveis ao seu desenvolvimento. Então ela vai estar ocorrendo nessas regiões, claro, porém com não tanta importância econômica. Em alguns eventos esporádicos vai ter alguma área que vai conseguir se desenvolver melhor a podridão do colo, mais em final de ciclo ou início de ciclo, a variada temperatura que fez naquela região, naquele determinado ano, que varia bastante. Alguns sintomas da podridão do colo. Então temos ali, inicia
no nível do solo, né, característico pelo nome dado à podridão do colo, inicia no colo da planta, ali ao nível do solo, como manchas escuras e encharcadas que vão se estender pela raiz e na haste principal. Então, podemos ilustrar ali pela imagem do canto direito superior, a podridão do colo ali no colo da planta, em condições favoráveis, cobertas por micélio branco. Então, essa foi uma condição favorável para estar se desenvolvendo, para estar sendo ilustrada aqui para vocês. E com isso vai levar ao amarelecimento, à murcha e à desfolha dos ramos superiores, podendo então, em alguns casos mais severos, levar à morte das plantas. O manejo vai ser realizado no Sclerotium rufus. A utilização de sementes sadias, né, já inicia aí na aquisição de sementes, o produtor tem que ficar atento juntamente com o seu agrônomo responsável. A aplicação de fungicida sintético também, né, um TS, um tratamento de sementes bem feito. A rotação de culturas com algumas culturas que não são hospedeiras, como no caso algumas gramíneas, né, tomar bastante cuidado, que algumas gramíneas, né, algumas folhas estreitas, vulgarmente, elas também são hospedeiras da podridão do colo. Solos bem drenados e fora da época favorável à doença. Então, pensar no cultivo do feijão nesses locais, nessas épocas. A erradicação das plantas daninhas suscetíveis e o aumento de espaçamento entre plantas para favorecer então a maior aeração e com isso diminuir a incidência da podridão do colo. Outra doença, outra podridão que acomete a cultura do feijão é a podridão cinzenta do caule, causada pela Macrophomina fasciolina. É a única causada por patógeno habitante do solo, que é favorecido por períodos de estiagem, então período de seca com baixa umidade. Então temos ali altas temperaturas e um estresse hídrico. Na hora que alia essas duas questões, então a temperatura, um solo quente, uma temperatura ambiente quente, um estresse hídrico, né, baixa incidência de chuva, então vai estar favorecendo esse patógeno. E ela pode atacar também qualquer fase do ciclo da cultura. Ela é uma importante doença porque causa falhas no stand, né, no stand final do produtor, então vai diminuir os seus lucros, seu lucro final. Ela vai estar cometendo as plantas, levando a senescência com facilidade, então é um fungo bastante agressivo. E ela raramente ocorre durante chuvas, né? Então, como eu disse, ela é favorecida por ambientes mais secos. E deve-se tomar cuidado então com ela nesses ambientes mais quentes, na região norte, nordeste, assim como a podridão do colo. E ela é pouco encontrada então em lugares com bastante chuva ou então em feijões que são plantados em áreas irrigadas, né, como pelo pivô central. Os sintomas característicos da podridão são o cancro preto deprimido, com margens que são bem definidas e geralmente são rodeadas completamente o caule. Elas vão atingir uma face a outra do caule, não só um lado, né? Ela vai ser acima da lesão. A planta vai amadurecer e murchar. E aí, acima desse amadurecimento ali, desse apodrecimento, ela pode estar então quebrando, né, na altura da lesão. Então vai estar caindo, ocasionando tombamento. E aí a planta vai vir a senescer. Em plantas desenvolvidas, né, vai estar ocasionando então raquitismo, alguma clorose, desfolhamento prematuro e falhas no stand. Então é bastante característico. Então a podridão no caule, onde a planta vai cair e não vai estar completando o seu ciclo. Também é característico que as vagens, ao entrar em contato com o solo, elas são invadidas pelo fungo e vão estar infectando as sementes. Aqui, como ilustrado na imagem, temos ali algumas ilustrações, né, das estruturas reprodutivas do fungo nas duas primeiras imagens. Na terceira imagem temos ali aonde ocorre a podridão no caule, essa podridão cinzenta, então é característico mesmo, coloração cinza. No caule ela vai atingir as duas faces, né, vai rodear o caule. E logo na parte superior do caule
acima, aqui na lesão mesmo, na lesão cinzenta, aqui na podridão. Então vai estar ocasionando ali a queda dessa parte superior, que não vai conseguir dar sustância, né, à parte superior da planta, e ela vai tombar e com isso causar prejuízo, né, não vai falhar no stand e falhar também na produção final do produtor. E na última imagem já temos então um estágio bastante avançado, já disseminou por todo o caule, em algumas folhas, então já ocasionou então a morte da planta e a falha no estande. Para estar combatendo, né, um melhor manejo, o produtor ali, os colaboradores, eles devem estar atentos a adquirir algumas sementes sadias, né, certificadas, que vêm de locais que têm a certificação e que garante que essas sementes foram cultivadas em um campo livre da podridão cinzenta. Então elas são sementes sadias, feitas o seu tratamento de sementes, também aliada a práticas culturais que conservam a umidade, né, do solo, claro, sem excesso, né. Também o favorecimento do enraizamento profundo no solo, para que a planta consiga absorver nutrientes, água, né, e consiga se desenvolver. A palhada também ela auxilia na conservação da água e do solo e evita que forme um ambiente favorável para que a cultura se desenvolva. Então são essas 4 técnicas, né, que devemos ficar atentos para que a podridão ela não se dissemine nos campos e não afete de forma negativa a cultura do feijão. Adentrando então a parte das bactérias, né, as doenças ocasionadas por bactérias, temos então o crestamento bacteriano comum, que é uma doença bem recorrente nos cultivos de feijão, que é causada pela bactéria Xanthomonas fazeli, Patovar fazeli, e a Xanthomonas citri Patovar fuscans. São essas 2 bactérias que ocasionam essa doença. Por ser causada então por uma bactéria, ela possui uma alta pressão em situações que favorecem a ocorrência desse patógeno. São essas situações: altas temperaturas e a maior frequência de chuvas, que são compatíveis para cultivos de primeira safra, né? E entre essas, a alta frequência de chuva ela é um fator preponderante para que ocorra a infecção, porque a bactéria geralmente ela precisa de períodos que a folha fica molhada para que ela consiga se adentrar através de suas estruturas de penetração no interior dessa folha e desse tecido e ocasionar então a infecção. Por se tratar então de uma bactéria, trata-se de um patógeno de difícil controle quando comparado com outros, como por exemplo fungos, né, já que existem inúmeros fungicidas específicos para diversas doenças fúngicas, né? Com a bactéria se trata um pouco mais complicado, conforme vai ser demonstrado posteriormente. E essa doença, por conta de seus sintomas que vão ser posteriormente apresentados, ela ocasiona perdas expressivas relacionadas à produtividade, né, e o desenvolvimento dessas plantas a campo. Seus sintomas são visíveis na parte aérea das plantas, já que ela ataca tanto caules, folhas, vagens e sementes, né? Podem então ocasionar danos nessas partes. E os principais, por se tratar então de uma infecção bacteriana, né? O nome já diz, infecção, ocasiona então a presença de anasar, que são pequenas lesões que posteriormente elas ocasionam a exsudação de água, né? E um certo odor fétido nessas lesões, que posteriormente coalescem, né, até tomar conta do tecido, da folha, né, da vagem ou até mesmo da semente, e ocasionam então a perca da produtividade dessas plantas. Essas lesões, conforme eu citei anteriormente, elas aumentam, né, e posteriormente coalescem até ocupar toda a face, né, que ocasiona também uma perda no potencial fotossintético do dossel dessa planta, né. E nas extremidades dessas lesões existem halos cloróticos, né, que posteriormente vão se transferindo para o interior delas, né, mais centralmente, e outro sintoma bastante recorrente é a queda de folhas e a retenção de folhas secas. Então, além de provocar, em alguns casos, a queda dessas folhas que são atacadas, essa bactéria ela provoca então ainda a retenção de folhas secas, que não é uma coisa também adequada para que se tenha altos potenciais produtivos. O controle
bactéria, o principal e mais eficaz controle é o controle genético, né? Esse controle genético ele é proporcionado através de cultivares, né, de feijão que são resistentes ou têm uma certa tolerância a esse patógeno. Alguns exemplos são a BRS Notável, BRS Splendor e BRS MG Realce. Destacando-se então aqui a importância da Embrapa para o melhoramento do feijão, já que essas cultivares, a maior parte delas vem da Embrapa, né, que tem uma estrutura bastante desenvolvida para pesquisas, né, relacionada a feijão. E ainda como medida mais preventiva do que curativa, tem-se a aplicação de produtos cúpricos, ou seja, fornecimento de cobre para essas plantas, através de alguns produtos e também de adubos, né? de adubos foliares que têm uma certa translocação na planta, que possibilitem a absorção desse cobre pela planta, né? Esse adubo ou esses produtos que estão aqui citados, como o Actigard da Syngenta, que é composto pelo ingrediente ativo acibenzolar S-metilo, e um exemplo aqui de hidróxido de cobre, né, que é bem conhecido, é o Bioprogress, que é da empresa Mitsui que produz esse produto, né, e ele pode ser utilizado então para aplicação contra essa bactéria. Mas vale ressaltar, é necessário realizar esse controle principalmente preventivamente, que ele é mais eficaz do que depois curativamente. Outra doença é a murcha de Curtobacterium, que é ocasionada pela bactéria Curtobacterium flacum-faciens, Patovar flacum-faciens. Essa bactéria ela é disseminada nos estados produtores, né, com bastante frequência em Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, todos esses estados que produzem feijão, tendo uma alta sobrevivência nesses locais, né, inclusive em restos culturais, dentre outras medidas, né, e ela depende de algumas também interferências climáticas, alguns fatores climáticos que podem contribuir para que se ocorra essa infecção nessas plantas, né? Essa penetração desses tecidos, e são eles: a alternância entre clima quente, chuvoso e seco favorecem a sua infecção. Essa é uma situação que é bastante encontrada aqui na nossa região no momento da segunda safra, né? Lá pelo início, né? de março, fevereiro, por aí, até o final do ciclo produtivo, tem-se a presença então desses veranicos, né? Por conta não se tem uma chuva excepcionalmente regular, existem sim alguns veranicos que podem então estar favorecendo a penetração desse patógeno, dessa bactéria no interior da planta. E a diagnose mais eficiente é feita por detecção molecular específica, que é um processo bastante caro, né, porque as folhas devem ser retiradas e ser feitas especificamente, mandado para análise, né, e isso é um processo que requer então ajuda aos produtores rurais, né, que eles devem estar procurando instituições que façam essas análises, essas diagnoses. Os sintomas principais é que ela coloniza o xilema das plantas, né, provocando então a murcha por conta da obstrução do fluxo de água e nutrientes nesse tecido, né, vascular, e posteriormente se o tecido não chega até a zona onde ele deve estar agindo, né, se os exudados não chegam, ocorre então a flacidez desse tecido, o encarquilhamento do bordo foliar, que é um sintoma bastante visível na folha aqui demonstrada aqui nessa imagem, né, na imagem superior direita. E, além disso, o escurecimento vascular, isso já internamente, né, quando se abre a planta e percebe-se então que há um escurecimento vascular. O nanismo da planta, a planta não se desenvolve tanto em altura e em largura. E ocorre também o enfesamento e pode até ocasionar a morte das plantas, né? Então, se tratando de uma doença bastante grave, né, que pode estar ocasionando a perdas econômicas significativas em toda a cadeia produtiva do feijão. Seus sintomas ainda se confundem algumas vezes com podridões ocasionadas por fusário, né? O fusário também tem algumas características semelhantes, como o não permitimento a não permissividade de passagem de nutrientes e água pelo xilema, né? Então pode ocasionar também sintomas bastante parecidos. Por isso que a diagnose foliar, a diagnose do tecido é bastante eficaz para se detectar realmente o que está acontecendo nessa lavoura.
Em sintomas, em sementes, ainda pode ocorrer o enrugamento dessas sementes, né? E posteriormente a descoloração do tegumento, conforme aqui na imagem que está disposta aqui para os senhores. É possível estar notando que ocorre então a descoloração e também o desprendimento, né? O enrugamento, um certo desprendimento do tegumento. E plantas precocemente infectadas, né, em estágios iniciais, elas simplesmente não conseguem resistir aos danos ocasionados pelo patógeno, não se desenvolvem e posteriormente morrem, em um curto espaço de tempo. Seu manejo, assim como a bactéria anterior, é de difícil controle, extremamente difícil, diga-se por sinal. E recomenda-se então, principalmente, práticas culturais, né, a rotação de culturas e não a sucessão de culturas, né, assim dizendo, sendo necessário rotacionar essas culturas para que posteriormente não se tenha a presença do patógeno e vá se reduzindo a presença desses inóculos com o passar do tempo. E, além disso, o uso de cultivares resistentes através do controle genético, né, como a IPA 09, a Ouro Branco e a BRS Requinte, entre outras várias que estavam citadas em alguns sites da Embrapa. Além disso, pode-se utilizar preconiza-se a utilização de sementes sadias, né, e rotação de culturas, conforme citado anteriormente. Para essa bactéria não há produtos químicos registrados, porém, alguns produtores ainda acabam por tentar realizar o controle com o uso de produtos cúpricos. Adentrando agora nos nematóides, né, em danos ocasionados por nematóides, temos aqui o nematóide de galhas, né, que é composto pelas espécies Meloidogene javanica e Meloidogene incógnita, né? Os nematóides em geral eles são favorecidos aqui na nossa região de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso e em todas as regiões tropicais de cultivo por conta de temperaturas elevadas, né? E umidade e tipos de solo, né? Já que temos solos altamente intemperizados como o latossolo aqui na nossa região, tem um teor de areia um pouco maior do que alguns outros tipos de solo. E isso pode ocasionar, então, a presença de nematóides, né, em maiores quantidades do que em outras regiões do nosso país. Seus danos são favorecidos por épocas de plantio, principalmente com temperaturas elevadas, né? Isso se dá principalmente na época da segunda safra. E a presença de solos arenosos, mal drenados e compactados e com baixo teor de matéria orgânica podem também estar favorecendo a presença desse patógeno, né, desse euminto. Os principais sintomas desse patógeno ocorrem nas raízes, que se tornam mal formadas, né? São aí as denominadas galhas, né? São mal formadas, engrossadas e têm crescimento desordenado, né? E, além disso, são dilatadas. O que ocorre também é uma redução no potencial de absorção dessas raízes e, consequentemente, acompanha então o amarelecimento dessas folhas, né? Na parte do dossel, na parte superior aérea da planta. E tem-se também um crescimento bastante reduzido e seguido então de murchamento nas horas mais quentes do dia por conta desse patógeno. O seu manejo principalmente se dá por cultivares resistentes, né? Rotação de culturas com plantas antagonistas como as crotalárias podem estar servindo como ferramenta de controle. E vale ressaltar, são rotação de cultura e não sucessão de cultura. O sistema de soja, milho, algodão, eles ocasionam, então, como visto aqui, tem ocasionado uma maior perpetuação das espécies desses nematóides. E tem-se, então, que preconizar então, a rotação de culturas, com culturas como, por exemplo, a crotalária, a mamona e dentre outras várias que podem estar reduzindo, os estilosantes, né, que podem estar reduzindo a presença de nematóides nessas áreas. E, além disso, o tratamento de sementes, né, pode ser um tratamento preventivo, né, também, que é realizado através tanto de produtos químicos quanto biológicos, como o tricodermil, que podem estar, o tricoderma, né, o fungo tricoderma, que podem estar atuando para reduzir a presença os danos ocasionados por esses patógenos. O outro nematóide que estamos aqui a demonstrar é o nematóide das lesões radiculares, né, ou ocasionado pela espécie Pratylenchus brachiurus. Também é uma espécie bastante frequente aqui no Mato Grosso, tanto que é o nematóide mais frequente do Brasil, né, então ele ocorre em várias outras regiões. E seu manejo, como citado anteriormente, é meio recorrente ao manejo anterior,
ele deve considerar culturas antecessoras e de sucessão, visando sempre a rotação de culturas com culturas que não tenham potencial, um fator reprodutivo muito alto e que possa estar perpetuando as populações desse patógeno nas áreas. Além disso, a pressão desses patógenos, a pressão de infecção, a pressão de atingir essas plantas são maiores em solos arenosos e com temperaturas maiores do que 25 graus, reforçados o que eu disse anteriormente com relação de que esses são patógenos que preferem temperaturas altas, né, elevadas, e solos com textura arenosa. Seus sintomas são visíveis através de ferimentos que causam o escurecimento desses ferimentos, né? O nematóide ele tem o comportamento de entrar e sair várias vezes dessa raiz, né, da mesma raiz, o que ocasiona ferimentos que podem servir como porta de entrada para outros patógenos, como por exemplo as podridões ocasionadas pelo fungo fusário, né? E posteriormente, essa entrada e saída desses furos ocasionam a destruição do sistema radicular da planta e que posteriormente causam menor eficiência no uso de nutrientes e absorção de água. Seu manejo é realizado principalmente através do uso de cultivares resistentes, né? Ou seja, um manejo genético através de cultivares que tenham tolerância ou resistência mesmo a esses nematóides. E deve-se dar preferência a plantas com baixo fator de reprodução, como as crotalárias, conforme eu citei anteriormente, para que se possam implantar essas culturas no sistema de rotação de culturas. Essas plantas são antagonistas, portanto, né? E, portanto, são de baixo fator de reprodução. E a outra forma de redução dos danos ocasionados por esse patógeno é o tratamento de sementes, né? Que também pode estar presente, né, nessas propriedades e reduzir, então, portanto, a pressão desse nematóide em cima da semente e ocasionar danos posteriormente às raízes. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Rafael e eu vou estar dando continuidade ao tema proposto para o meu grupo, que foram as doenças aí na cultura do feijão. E os meus colegas já falaram um pouco, já explanaram sobre as doenças de origem bacteriana, de origem fúngica, dos nematóides, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora das doenças causadas pelos vírus. Vocês vão ver que tem algumas diferenças nessa classe de doença, nessas doenças causadas pelos vírus, das demais doenças. As outras doenças, elas têm um manejo um pouquinho diferente dessa aqui, principalmente no combate quando a planta já está infectada, quando a lavoura já está infectada, o controle dessa doença é um pouquinho diferente. Nas outras doenças, nas doenças fúngicas, nas doenças bacterianas, o produtor ele tem a possibilidade de utilizar um produto curativo. Ele pode aplicar um produto que vai curar, de certa forma, essa doença, vai curar a lavoura dele. Já nas doenças virais, ele não tem essa possibilidade. Ele até tem alguns produtos que fazem o controle quando o vírus já instalado na planta, só que devido ao seu valor altíssimo, isso torna-se totalmente inviável. O produtor não acha interessante, realmente financeiramente não é interessante isso, porque o valor é muito caro. Então, quando uma doença viral atinge a lavoura, quando uma doença viral atinge a produção, o produtor não tem outra alternativa senão a erradicação dessa planta, a erradicação dessas plantas, dessa lavoura que está contaminada, para que isso não se dissemine mais, para que isso não acabe causando um transtorno e um prejuízo ainda maior. Então, como que é o combate dessas doenças virais? É através da prevenção, basicamente. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre, mais aprofundado posteriormente, e vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouco de algumas doenças, das mais importantes doenças virais que afligem a cultura do feijoeiro. Temos uma das principais, é o mosaico dourado do feijoeiro. Ele é causado pelo Bean Golden Mosaic Virus. Essa doença, a doença do mosaico dourado, ela já foi um dos principais problemas fitossanitários das lavouras de feijão no Brasil. E hoje ela ainda se encontra
dentre as principais. Ela ainda causa muitos danos na cultura do feijão no Brasil. Ela é uma das principais e ela está presente hoje em todas as regiões produtoras de feijão do Brasil. Então, qualquer localidade que faz o cultivo do feijão, o mosaico dourado do feijoeiro, ele vai estar presente e o produtor tem que estar atento, porque ele pode causar uma série de complicações, pode causar uma perda de rentabilidade enorme na produção dele. Essa doença ela pode levar até 100% de perda da produção. Ou seja, o produtor pode realmente perder toda a sua lavoura por causa do mosaico dourado do feijoeiro. E isso é claro, se ele não fizer o monitoramento correto, se ele não estiver acompanhando a lavoura dele, porque se ele vê que começou a incidência, ele tem que erradicar aquelas plantas que estão doentes, aquelas plantas que já estão contaminadas, para que não se prolifere. Ela é transmitida através dos vetores e de sementes contaminadas. Por isso que é importante o produtor ter o controle certinho de onde ele está comprando a sua semente. Ele tem que fazer o controle, tem que comprar essa semente de locais certificados, de locais onde tem o atestado de sanidade dessas sementes, que elas vêm sem o vírus do mosaico dourado, ou sem algum outro patógeno que pode contaminar toda a sua lavoura e ter um prejuízo enorme aí. E fazer o controle dos vetores, que é uma das principais métodos de controle das doenças virais. Essas doenças virais, como vocês vão estar vendo posteriormente, elas são praticamente todas disseminadas através de vetores. O principal vetor das doenças virais no feijoeiro é a mosca branca. Então, como que ele vai combater as doenças virais, sendo que ele não tem um produto que ele pode aplicar que ele vai estar eliminando essa doença? Eliminando o vetor que transmite a doença. Então, ele fazendo o controle da mosca branca, fazendo o controle dos vetores transmissores da doença, ele vai estar conseguindo minimizar em uma grande quantidade a incidência das doenças virais, inclusive do mosaico dourado do feijoeiro. O mosaico dourado do feijoeiro, ele causa inicialmente, os seus sintomas são inicialmente nas primeiras folhas trifoliadas. Ele vai causar um amarelecimento foliar intenso com manchas douradas, podendo tomar toda a superfície da folha. Ou seja, na sua fase inicial, ele vai ter um amarelecimento em alguns certos pontos da folha, principalmente inicialmente nas primeiras folhas trifoliadas. Posteriormente, essas manchas vão estar aumentando e pode tomar toda a parte foliar do feijoeiro, quando ela já bem alastrada. Conforme for evoluindo o processo viral na planta, as folhas elas podem ter uma certa deformação e encarquilhamento, a planta pode ter uma dificuldade para o crescimento, ela pode expressar o nanismo, superbrotamento e um retardamento da sua senescência, ou seja, ela afeta por completo o desenvolvimento da planta. Os seus estágios fenológicos vão ficar todos bagunçados, a planta não vai conseguir se desenvolver direito, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir encerrar seus ciclos de forma correta e vai acabar dando assim um prejuízo para o produtor, e por isso que ele tem que ficar bem atento ao mosaico dourado do feijoeiro para evitar perdas até mesmo catastróficas. Vocês podem observar aqui nas imagens à direita o vetor principal, que é a mosca branca, e algumas folhas já com incidência do mosaico dourado. Vocês podem ver que ela dá uma clorose, ela dá uma coloração bem característica na folha do feijoeiro, com essa coloração mais amarelada. Outra doença que existe bastante no nosso convívio que aqui no Brasil com a cultura do feijão é o vírus mosqueado suave do Caupi. Ele é causado pelo Cowpea Mildew Motley Virus, que é abreviado pela sigla CPMMV,
e a sua incidência normalmente está associada junto com o mosaico dourado do feijoeiro. Por quê? Porque ele tem o mesmo principal vetor, a mosca branca. Então, normalmente, quando a mosca branca transmite o mosaico dourado, ele também transmite o vírus mosqueado. Só que os seus sintomas são bem mais leves, digamos assim, do que o do mosaico dourado. Por isso, ele torna-se uma doença de difícil identificação. Porque, normalmente, os sintomas que vão estar sendo expressos ali mais na planta, por estar contaminada, se acaso estiver contaminada pelos dois vírus, os sintomas que vão estar sendo expressos com mais voracidade serão o do mosaico dourado. Então, essa identificação do vírus do mosqueado vai ser mais difícil. Os seus sintomas podem incluir o amarelecimento internerval, ou seja, as nervuras das folhas vai ter uma clorose, um encarquilhamento foliar e a necrose das nervuras. Em casos já mais extremos, em casos da planta já mais tomada, vai ter essa necrose das nervuras, e isso pode ser observado bem, principalmente em casos onde não se encontra a doença do vírus do mosaico dourado. Vocês podem observar aqui as lesões características nas imagens, que ele causa uma lesão, uma clorose bem mais tímida, digamos assim, do que a doença anterior, do que o vírus do mosaico dourado. E ele vai evoluindo para essa necrose, acabando necrosando toda a planta. Outra doença que aflige as plantas de feijoeiro é o mosaico comum e o mosaico comum necrótico. O mosaico comum ele é causado pelo Bean Common Mosaic Virus, o BCMV, e o Bean Common Mosaic Necros Virus é o causador do mosaico comum necrótico. Eles são estirpes do mesmo vírus. Eles são vírus bem parecidos, por isso eles entram praticamente com a mesma nomenclatura. A única diferença é que o mosaico comum necrótico vai causar uma necrose muito mais acentuada na planta do que o mosaico comum. O mosaico comum ele foi pela primeira vez diagnosticado a doença em plantas causadas foi uma das primeiras plantas diagnosticadas por doenças causadas por vírus no mundo. Ou seja, uma das primeiras incidências que foram diagnosticadas de doenças virais numa planta foi o mosaico comum. Então ele já é uma doença bem antiga, ele já é uma doença que aflige há tempos o feijoeiro. Atualmente ele já não é tão preocupante, nem o mosaico comum, nem o mosaico necrótico. Por quê? Por causa exatamente desse tempo de convívio com a doença. Então, com o passar dos anos, muitos cultivares surgiram, e cultivares que são resistentes, têm uma forte resistência, tanto com o mosaico comum, quanto ao mosaico necrótico. Então, ela está presente ainda no convívio do feijão, ele está presente na vida do produtor, só que em uma quantidade um pouco menor do que já foi anteriormente. Não é uma doença a ser descartada, não é uma doença ao produtor ficar despreocupado quanto a ela, mas ela já causa um dano significativamente menor do que as anteriores. Os sintomas do mosaico ele é bem definido nas folhas trifolhadas, manifestando-se por áreas verdes claras com áreas verdes escuras, ou seja, ele vai ter uma clorose mais clara e uma clorose mais escura, mais angulada, realmente formando aquele mosaico característico. Posteriormente, quando essa doença vai evoluindo na planta, vai acontecer um enrolamento das folhas e a formação do ápice voltado para baixo, e a formação de bolhas e encrestamento. Ele vai formar certas pústulas, certas bolhas na parte vegetativa da planta, e essas plantas não conseguindo se desenvolver da forma correta vão acabar se encarquilhando. As vagens que essa planta
tomada pelo vírus do mosaico comum e do mosaico necrótico, elas vão ter um tamanho bem reduzido e vão ter um número de sementes bem menor. A necrose sistêmica consiste na morte rápida dos tecidos vasculares. Essa é a diferença principal do mosaico comum com o mosaico comum necrótico. É essa necrose rápida. Ela tem um desenvolvimento na planta bem parecido, até certo estágio. Chegou certo estágio, o vírus do mosaico comum necrótico, ele vai causar a necrose dos tecidos vegetativos de uma forma bem drástica, de uma forma bem abrupta na planta. Temos também o mosaico rugoso, que é causado pelo Bean Rugose Mosaic Virus, o BRMV. Ele foi relatado no Brasil, foi uma das primeiras doenças relatadas no Brasil no feijoeiro, foi relatado em 1969. E ele afetou, na época, a produção nacional de feijão, tendo até um impacto vigoroso no PIB nacional da época, onde o feijão era uma das grandes culturas nacionais, e ele atacou, ele teve incidência em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil, e ele acabou tendo uma repercussão muito grande por causa dessa incidência vigorosa dele. Ele forma alguns desenhos simétricos em cada lado dos folíolos e deram origem ao nome de mosaico em desenho. Ou seja, diferente dos outros mosaicos que tem ângulos mais agudos, esse mosaico rugoso, ele tem uma estrutura, digamos assim, do mosaico um pouco diferente, por isso que ele é também conhecido como mosaico do desenho. Ele tem uma estrutura de mosaico ali onde o vírus está incidindo na planta de uma forma mais arredondada. Quando vai evoluindo para uns estágios maiores, essas pústulas, essas lesões viróticas vão necrosando, e aí toda a parte foliar da planta, iniciando pelas partes nervais, vão necrosando até causar a morte da planta. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a grande diferença das doenças virais para as doenças causadas por fungos, por bactérias, as doenças causadas por nematóides, é o manejo. Por quê? Porque, como eu disse, o produtor não tem a possibilidade de estar ali aplicando um produto para eliminar a doença. O vírus, ele age de forma muito abrupta na planta. Ele age de forma muito vigorosa. É diferente de outras doenças que ele tem o seu período de contaminação, o seu período de incubação da doença mais espaçado. O vírus não, ele age de forma muito abrupta. Por isso, o produtor tem que estar bem atento, e ele tem algumas práticas que ele pode estar realizando, que ele consegue daí realmente combater a doença sem estar combatendo a doença, digamos assim, porque ele não vai estar combatendo o vírus propriamente dito, mas ele vai estar combatendo os vetores, vão estar combatendo outras coisas que vai estar diminuindo a incidência dessas doenças. A gente pode citar o manejo cultural, que envolve rotação de cultura, o vazio sanitário, principalmente para a eliminação dos possíveis transmissores virais de outras plantas que podem estar carregando o vírus também, da eliminação de certos vetores com o vazio sanitário, a utilização de cultivares resistentes. Hoje no mercado já temos várias cultivares que são resistentes a essas doenças virais, inclusive algumas produzidas pela Embrapa. A Embrapa é uma produtora de cultivares de feijão resistente a doenças virais, inclusive a grande doença viral que aflige a cultura do feijão, que é o mosaico dourado do feijoeiro. Tem algumas cultivares da Embrapa que já estão para entrar em mercado, que são resistentes ao mosaico dourado. Utilização de sementes livres do vírus, ou seja, de sementes que têm
uma boa procedência, que são sanitizadas, que são feitas em casa de vegetação, onde essa semente vai chegar para o produtor livre de qualquer patógeno, a eliminação e controle de vetores, com ênfase na mosca branca, é uma das principais formas de controle das doenças virais, porque sem o vetor não tem a transmissão da doença. Então, se o produtor fizer um controle, principalmente da mosca branca, que é o grande vetor das doenças virais no feijoeiro, ele vai conseguir eliminar essa transmissão planta a planta. Essa transmissão que pode muitas vezes não vindo da sua lavoura, pode vir da lavoura do vizinho, mas se a mosca branca chega ali e ela é controlada, ela vai acabar não produzindo, não proliferando essa doença. Então, pessoal, para concluir, a gente teve a oportunidade de estar passando para vocês as doenças que afligem a cultura do feijão. Falamos aí sobre doenças causadas por fungos, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por nematóides, e finalizamos agora com as doenças virais. Vocês viram que o feijão, apesar de não ser uma cultura hoje no Brasil tão conceituada, não brilha ali no cenário das grandes culturas, ela tem sim sua parcela na produção nacional, e o produtor, principalmente aquele pequeno produtor, ele tem que estar monitorando, ele tem as formas de controle, ele tem os produtos que ele pode estar utilizando, tem as formas de manejo que ele pode estar utilizando. Então, ele pode estar buscando o auxílio de um engenheiro agrônomo, de uma pessoa responsável, para estar auxiliando ele no controle das doenças, e assim ele poder ter uma produção de qualidade, ter uma produção expressiva e contribuir aí não só para o microfinanceiro dele, mas para o macrofinanceiro num todo, aí na nossa produção nacional, no nosso PIB nacional. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu abraço. Até mais.